Bora lá. Então, voltando, se você coloca a ideia no meio, o que acontece? A ideia principal, né? Você tende a ir para um lado e não aproveita muito o outro lado. É uma tendência natural. Vejam, pessoas, eu vi isso na prática, isso aconteceu comigo na prática. Então, eu tentei no meio, eu tentei embaixo, eu tentei em cima, eu tentei do lado, eu tentei todas as maneiras possíveis, como eu falei para vocês. Eu faço muitos mapas mentais há 10 anos. Ou, desculpa, muitos mapas mentais em 2010, né? Então são 15 anos. Eu faço muito. Então, o que eu vi na prática fazendo todo esse tempo? Fazer no canto da folha, canto superior, tá? No caso aqui esquerdo, é muito melhor porque você consegue aproveitar toda a folha. A chance de você aproveitar toda a folha é muito grande. Então, se você está lendo aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo, eu vou começar a escrever a ideia principal. Só um minuto. Voltei! Então, ó, a ideia principal, você vai colocar o título do livro, tá? Porque nesse caso aqui nós estamos lendo um livro. Se fosse uma aula, você colocaria o título da aula. Depois, eu não vou ler o livro aqui porque, enfim, não é todo mundo que quer ler o livro, então eu vou ir resumindo o livro para vocês, tá? Eu vou fazer do primeiro capítulo só. Qual é a ideia do... Sabe que eu leio? Tô pensando aqui, porque é tão pequenininho o primeiro capítulo. Eu vou ler só para você ver na prática como é, tá bom? Eu juro que eu vou ler só 2 páginas. É coisa rápida. O livro começa sempre com uma citação em cada capítulo. Então, tá lá. Capítulo 1, sonho. E aí, essa autora, ela começa o livro. Então, a primeira coisa que ela te fala é uma citação, sempre a cada capítulo, né? E a citação que ela faz é: a medida real da sua riqueza é quanto você valeria se perdesse todo o seu dinheiro. Esse é o primeiro contato que você tem. Então, se esse é o primeiro contato que você tem, você vai puxando aqui o mapa mental. Então, a primeira coisa que você analisou é a citação. Então, e aqui vem uma coisa importante, né? Vou colocar aqui em cima, tá? Pausa. Plip! Finge que isso aqui, que a tela ficou preto e branco, a imagem parou e tem outro Daniel aqui falando, tá bom? Finge, usa a sua imaginação para isso. Quando tiver um editor, isso vai rolar, mas por enquanto é só na imaginação mesmo. Isso aqui é uma digressão que eu tô fazendo, então é um parênteses no vídeo, mas ele é importante. Veja que aqui o nosso mapa mental é de uma leitura, então o que eu vou passar aqui é um início, uma pitada de leitura profunda, como eu leio livros, ok? E eu também sou um leitor, contumaz, eu leio muita coisa há muito tempo, eu fiz letras, então você tem que ler muito, e eu fui desenvolvendo uma técnica que também é minha. Eu vou fazer um vídeo só de leitura profunda, mas nesse momento aqui, então eu não vou me aprofundar na leitura profunda nesse momento. O que eu quero te dizer é, essa é uma pitadinha que a gente precisa para entender o mapa mental, beleza? Então, quando eu estou lendo, eu sempre me pergunto, qualquer livro, tá? O autor é bom? Essa é uma pergunta que está sempre na minha mente. E aí, o que é o que faz de um autor bom ou ruim? Eu vou buscar no livro elementos que mostrem uma coesão no texto, uma construção bem feita, as ideias, como as ideias se ligam e assim por diante. Então, sempre busco elementos objetivos para avaliar se aquele autor, pelo menos naquele livro que eu estou lendo, é bom ou ruim, beleza? E essa citação aqui é um grande elemento. Então, quando o autor começa com uma citação, ele está te dando uma pista boa se ele é bom ou ruim, beleza? Plip, plip. Voltamos aqui então à leitura. Ela começa citando e ela fala: a real medida da riqueza de um homem é quanto ele valeria se ele perdesse todo o seu dinheiro. Primeira coisa, então, eu vou colocar aqui a autora, tá? E aí minha pergunta é boa? Essa é uma pergunta motivadora, de leitura profunda, tá? Então,
a leitura profunda, ela requer que você converse com o texto. E para você conversar com o texto, você tem que se fazer perguntas. E como eu vou responder essa pergunta? Então, ó, veja que eu coloquei aqui, tá? E aí, como eu tô fazendo, ó. Veja se focou aí. Focou? Focou. Eu coloquei o título do livro, coloquei a autora, e eu tô fazendo uma pergunta. Ela é boa? Como eu sei que ela é boa, nesse caso aqui, se ela está citando, ela está fazendo uma citação antes do capítulo, então essa citação tem que conversar com o capítulo. Certo? É isso que a gente tem que entender. Vou voltar ao livro aqui. Pedro André era um garoto inteligente e alegre, que adorava ler e jogar videogame. Era um tipo forte, gostava de comer e era dono de um topete arrepiado, com gel no cabelo liso. Costumava sonhar e sonhava grande, observava o mundo com seus olhos imensos, com seus imensos olhos escuros, e tirava lá suas conclusões, sempre razoavelmente acertadas. Assim, não foi surpresa para ninguém quando ele anunciou. Então, pausa aqui. Veja, outra coisa que nós estamos construindo nosso mapa mental a partir de uma leitura, né? Então, esse livro, ele mostrou que ele tem um narrador. Então, vou colocar aqui, narrador, tá? No mapa mental. Como é que é esse narrador? Esse narrador é em terceira pessoa. Parece ser até agora observador. Veja que isso é uma hipótese, tá? Eu tô lendo o livro, tá bem no início. E se ele é observador, ele pode ser onisciente ou não. Daniel, o que é um narrador onisciente? Onisciente é aquele que conhece todos os pensamentos, né? Todos os sentimentos dos personagens. Então, ó, nós vamos para o nosso mapa mental aqui. Tá? Narrador e as características dele. Vejam que eu tô colocando aqui esse tracinho porque eu tô deixando tracinho. Vejam que tem outra pergunta motivadora aqui, né? Então nós temos duas perguntas motivadoras. Se esse narrador ele é de fato onisciente e se a autora é boa. E tem uma terceira pergunta motivadora e é da minha leitura, e como eu falei, o mapa mental ele é pessoal e intransferível. Então, esse mapa mental é de uma leitura, então ele vai refletir como eu leio um livro, tá? Se tem um narrador, principalmente em terceira pessoa, eu sempre me pergunto se ele é confiável. E aí, novamente, como você responde essa pergunta? Como você responde tá? Pergunta aqui, ó. Como você responde a pergunta se ele é confiável ou não? A gente vai começar a comparar o que ele fala dos personagens, porque ele está narrando, né? Com a ação dos personagens em si, certo? Vamos continuar lendo que vai ficar mais fácil para você entender. Então, voltando aqui. Assim não foi surpresa para ninguém quando ele anunciou. Então, travessão. 2 pontos, travessão na outra linha. Como todo mundo nessa casa está sabendo, daqui a um mês é meu aniversário de 10 anos. Então ele tem 9 anos. Guarde essa informação, que essa informação é importante. Sei que não vai dar para fazer uma festa, mas já escolhi meu presente. Um console. O mais novo, o melhor, o último modelo. Resumindo, eu quero um console. E aí, você, telespectador, nossa, isso é velho, essa palavra é velha. Tô ficando velho. Você que tá vendo o vídeo aí agora, você reparou? Primeiro, você sabe o que é um console? Console é um videogame, tá? Ou aparelho de videogame. A unidade aparelho ali de videogame pode ser chamado de console também. Em inglês é device, né? Tá, seria device. Você reparou que ela não citou modelo, marca, ano? Ela que eu digo a autora, né? Porque o personagem ela tá falando através do personagem. Perceberam isso? Então, isso é um bom sinal dela. E aí eu vou colocar aqui na resposta, ó, se ela é boa ou não. Então, eu vou colocar assim, ó. Ela é boa? Sim.
Porque... Então vejam que eu criei aqui um balãozinho, uma unidade, tá? Dizendo quais são os motivos pelos quais ela é boa. Então quais são as características positivas da escrita dela. E aí eu vou colocar, vamos lá. Ela é boa porque ela não cita nome barra modelo do console, tá? Ela é boa porque ela não cita nome barra modelo. Eu te pergunto, por que que isso é uma coisa boa? Porque isso dá ao livro, ela tira o prazo de validade do livro, perceberam? Se ela fala assim, eu quero um PlayStation 5, sei lá, 4, ela lançou esse livro, pelo que eu vi, entre 2019 e 2020. Se ela dá o modelo do videogame, ela data o livro. Aí você lê em 2025, esse livro não vale mais. Você já começa, opa! Mas o PlayStation 4 não é o mais último, né, modelo. É o PlayStation 5. Ou é o Nintendo 360, sei lá, qualquer outro que tiver aí, Nintendo Wii, não sei, que eu parei de jogar videogame faz tempo. Percebeu? Então aqui nós temos já um indício de que ela é boa, a autora, pelo menos ela escreve com atenção. Eu vou ler só mais uma página, tá? Juro pra você que não vai demorar muito não. E descreveu, agora o narrador... Então vejam, outra coisa, né? Como que o narrador descreve o protagonista? Eu vou colocar aqui, tá? Como é que o narrador descreve o protagonista? E aqui tem o primeiro pulo do gato do mapa mental. Lembra que eu falei pra vocês que o ideal é que você aproveite todo o espaço da folha, né? O narrador tá aqui, ó. Ele vai começar a descrever o protagonista. Nossa, tá horrível essa câmera. Aqui. Foi? Foi. O narrador tá aqui. Como ele vai começar a descrever, não tem mais espaço aqui, ó. E se você faz uma seta pra cá, jogando o balão pra cá, o seu mapa mental fica muito feio, muito ruim de você ver. Não é nem que ele fica feio, ele começa a ficar disfuncional. E o ideal, uma coisa que você tem que respeitar é uma seta nunca pode pular a outra, nunca pode atravessar a outra. Se você faz isso, seu mapa, você não consegue mais reconhecer seu mapa depois. Então eu criei um símbolo, que é o asterisco 1, tá vendo aqui, ó? Asterisco 1. Isso quer dizer o seguinte, que essa ideia vem daqui e ela vai para algum outro ponto do mapa mental que tiver mais espaço, tá? Isso é importante para você aproveitar todo o espaço da folha. Então vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui. Então, a setinha sai do narrador, vai para o asterisco, e esse asterisco aparece, um teletransporte, tá? Da ideia. Então ela sai aqui e vem aqui, ó. E aí eu vou colocar o seguinte, protagonista. Então é a visão que nós temos do protagonista a partir do narrador. E aqui, pausa de novo. Daniel, seu mapa mental é enorme, você está gastando um tempão para fazer, nós nem passamos da primeira página. Correto? Correto, por 2 motivos. Ele tá sendo devagar, porque eu estou fazendo para ensinar, então estou sendo muito devagar. E no início vai ser devagar mesmo para você, porque você não tem prática ainda, tá? Eu faço esse mapa mental do capítulo inteiro, eu sou capaz de reproduzir o capítulo inteiro em 3 minutos fazendo mapa mental. Isso é prática. Então, mapa mental é sempre prática, tá? Quanto mais você fizer, melhor. E tem uma coisa que é muito contraintuitiva. Isso é de leitura profunda. Guarda isso, essa é uma coisa muito valiosa. Essa é uma máxima muito valiosa que eu só soube lendo bastante. Quanto mais tempo você demora para ler um capítulo ou um livro, eu tô falando assim de leitura mesmo, tá? Não tô falando que você começou e parou, tô falando assim, quanto mais lenta, melhor, quanto mais lenta for a sua leitura,
maior a tendência de você entender mais rapidamente o texto e fixar melhor. Vou falar de novo. Quanto mais lenta for a sua leitura, maior a tendência de você entender da primeira vez que você está lendo, ou seja, você vai entender mais rapidamente e você vai fixar melhor o conteúdo. É muito contraintuitivo isso, mas na prática me mostrou que isso é válido demais, tá? Então, entenda que não tenha pressa para ler. Leia com calma, sempre. Voltando aqui. Então, nós vamos analisar o protagonista a partir do narrador, ok? A partir do narrador. Vamos lá. Então, o narrador, ele fala no início que o Pedro André, antes da fala do Pedro André, ele fala que o Pedro André é inteligente, observador e razoável, né? Ele analisa as coisas com uma razoável, o que ele falou? Ele acerta razoavelmente, né? Uma coisa assim. Ele faz sempre, ele tirava lá suas conclusões, sempre razoavelmente acertadas, tá? Eu tô colocando aqui razoável, porque eu tô usando razoável aqui como de razão, não de ele é mais ou menos, fulano é razoável, não. Quando eu tô pensando aqui, razoável de razão, tá? E, beleza. Isso é o que o narrador fala sobre o Pedro André, que não esqueçamos, tem 9 anos. Vai fazer 10 no mês que vem, no próximo mês aqui da narrativa. Tá bom. E aí tem uma outra coisa que cadê? Isso aqui tudo é no capítulo 1, né? Então lembrando aqui, ó, devia ter antes do narrador tem capítulo 1 aqui, tá? Então tudo que eu tô falando aqui vale para o capítulo 1. Bom, vamos ver agora capítulo 1. Só para marcar aqui que é capítulo 1. Vamos ver o que o Pedro André fala diretamente, ou seja, quais são as palavras do Pedro André no discurso direto. Então, ó, vejam aqui, ó, eu estou colocando aqui, ó, vamos de novo, ficou ruim aqui, hein? Aqui, ó, tá? Narrador, estou falando do capítulo 1. Tudo isso aqui vale para o capítulo 1, ok? E aí eu coloquei aqui uma setinha aqui embaixo, vou ver se dá para você ver, que está saindo também da parte principal, que é o discurso direto. Então, no discurso direto, o que o Pedro André, como é que ele se mostra? E aí vai ter um diálogo com os pais. Então, primeiro ele está pedindo presente, né? Ele quer o último console. Mas o discurso direto é quando o personagem fala diretamente, tá? Discurso direto. Vamos ver. Então, eu fiz aqui embaixo, tá? Como não cabia aqui em cima, eu puxei um asterisco aqui, não sei se dá pra ver, dá, né? Puxei o asterisco daqui, joguei aqui para baixo. Vejam que tudo isso, pessoas, asterisco 2, né? Que é o segundo teletransporte. Tudo isso é coisa prática, coisa que eu vi na prática, tá? Então vamos ver como é que o Pedro André se comporta falando com os pais. Voltando, então ele descreveu a marca, o modelo, a cor, o tamanho e tudo mais, bem explicadinho, que era para que a pessoa que fosse comprar não tivesse como errar. Então veja que ele foi bem específico aqui. Para sua decepção, porém, o pai disse mansamente: não temos condições de comprar agora, meu filho, é muito caro. Isso o pai falou. Pedro André reparou que os olhos dele brilharam como os de um gato no escuro e que ele piscou várias vezes, olhando para a janela. Então ele está pensando ele mesmo, né? Mesmo assim, o garoto quis saber: como você sabe que é caro, se nem perguntou o preço? Então veja que ele está argumentando com os pais. E tenham em mente que é uma criança de 9 anos, tá? Está argumentando com os pais. Com o pai aqui.
Essas coisas não são difíceis de adivinhar, sussurrou a mãe. Pedro ficou muito desconcertado. A gente está tão sem dinheiro assim? Ele abaixou a voz e arregalou os olhos surpreso. Então aqui nós estamos vendo que o Pedro André, na fala dele com os pais, e isso é importante, tá? Então no discurso direto, ele mostrou que argumenta bem, que ele é racional ou razoável, né? Mas vou colocar aqui racional. Por que ele é racional, pessoas? Você que está vendo aí, que está ouvindo a história. Porque ele podia, uma criança de 9 anos, podia fazer um choro, berrar, gritar, falar qualquer coisa. Mas ele não está falando isso. Ele não está fazendo isso. Ele está argumentando, ele está usando a razão. Mesmo tendo somente 9 anos, tá? E ele se mostra consciente da situação financeira da família. Porque isso a gente vai ver agora na leitura, tá? Então, vamos continuar lendo o livro aqui. A mãe e o pai confirmaram com a cabeça. O garoto tentou consertar. Quando der, vocês compram esse console para mim? O pai respondeu sem olhar para ele. Sim, filho. A mãe repetiu, tentando parecer alegre. Claro, quando der, a gente compra sim. E aqui vem a sacada. O narrador volta a falar. Pedro André sabia que a família estava com as contas apertadas, mas, como qualquer garoto de sua idade, pedia o que queria. Se ia ganhar, era outra discussão. Ele achava que era falando que tinha uma chance, porém, ao perceber a tristeza dos pais, ficou chateado. Tá, vou parar por aqui a leitura, porque a ideia não é ficar lendo o texto com vocês, né? Mas só para você ver o seguinte. Dessas 2 páginas que nós lemos aqui, ó, deu para tirar muita informação do livro. Deu para saber, por exemplo, nas perguntas motivadoras, que a autora, até agora, ela é boa, tá? E depois, o narrador é de fato em terceira pessoa. De fato, ele é observador. Tudo coisas que eu coloquei aqui, né? E nós não sabemos ainda se ele é onisciente, tá? E aí eu sou muito rigoroso. Eu só considero o narrador onisciente quando ele conhece o pensamento de mais de um personagem a fundo, tá? Porque se você assume que o narrador é onisciente, antes disso, você erra muito na leitura, tá? Então vou deixar aqui em aberto. Ele é confiável, o narrador? Até agora sim. Porque quando o narrador fala do protagonista, que é o Pedro André, ele fala que o Pedro André é inteligente, observador e razoável. Quando você lê o discurso direto do Pedro André, você vê que ele argumenta bem, sinal de inteligência, que ele é racional, bate com razoável, e que ele é consciente da situação financeira da família, ou seja, ele é um bom observador. Percebeu? Então, quando você começa a fazer esse mapa mental aqui, usar a leitura profunda junto com o mapa mental, é que eu estou usando as 2 coisas, mas eu estou falando... Esse vídeo aqui é para falar do mapa mental, tá? Quando você começa a fazer um mapa mental, né? Veja, eu estou montando ele. Eu gastei a maior parte do tempo... A maior parte do tempo que você vai gastar fazendo um mapa mental, principalmente de uma leitura, é justamente no começo. Porque depois você vai ver, você vai fazer as perguntas motivadoras e você vai começar a responder, você vai perceber que as coisas vão se repetindo, então você não precisa fazer de novo, você não precisa escrever de novo. E essa é a ideia. A ideia do mapa mental é você conseguir, primeiro, mudar a forma, manter o conteúdo, mudar a forma de um determinado texto para que você lembre depois. Por quê? Porque o mapa mental, ele é uma outra maneira de você organizar a forma. E ao fazer isso, você consegue lembrar melhor, porque essa outra forma que você está organizando o mapa mental é uma forma pela qual o cérebro guarda melhor as informações. Porque, veja, eu estou fazendo aqui um mapa mental
ele é visual, né? Você tá vendo que as conexões são de setinhas. E é uma conexão por associação. E você gasta menos tempo fazendo isso. É uma das coisas que eu vi também bastante, ao ler bastante, né? Uma coisa que eu vi com muita frequência é que grifar o livro, ou fazer anotação solta, grifar o livro, você não está guardando nada, zero. Ou muito pouco. Fazer anotação solta é legal, mas fica muito desorganizado. Para você voltar para as suas anotações, saber de onde elas vieram e por que vieram, também é complicado. Você perde muito tempo fazendo. Já quando você faz mapa mental, né, numa leitura com as perguntas motivadoras para você entender ali, para você guardar entendimento, você grava muito rápido, tá? E é prática. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Quem tá estudando aí. Vejam que isso, você está estudando para concurso, você está estudando para faculdade, você está estudando para escola. Eu já testei em todas essas etapas, inclusive sim, eu estudo para concurso público e passei no ano passado, eu passei dos 7 que eu prestei, eu passei em 5, nos outros 2 eu bati na trave. Dá muito certo. E para quase qualquer matéria, tá? Para exatas não dá tão certo assim, tem que fazer alguns ajustes. Mas para humanas, para biológicas, dá muito certo. E uma outra coisa que você tem que ter em mente: o seu mapa dificilmente vai ser bonito. É muito difícil ele ser bonito. Quer dizer que ele vai sempre ser feio, assim, meio esquisito, né? Meio, né? Como é que é? Mal diagramado? Sim. Ou, no meu caso, sempre foi. Nunca consegui fazer um mapa bonito. Mas porque eu faço mapa mental prático. Todos os meus mapas mentais são feios, ou quase todos. Mas todos são muito funcionais. Muito mesmo. Todos eles me ajudam a guardar o que eu leio. E sem querer, hoje é automático, eu já estou fazendo mapa mental. Tô ali fazendo mapa mental numa anotação, numa aula, num vídeo que eu estou vendo, enfim. E gravo mesmo. Então eu consigo fazer as ligações ali. Certo? E uma última vez, para fechar aqui, né, com chave de ouro, é outra premissa que eu tenho em relação a mapas mentais. Mapa mental deve ser feito à mão, folha, caneta ou lápis mesmo. Posso usar um app para fazer o mapa mental, mesmo que eu escreva, digite? Não é a mesma coisa. Não é mesmo a mesma coisa, tá? Ele fica bonito, mas você guarda muito menos a informação. Daniel, posso usar uma IA para fazer isso? Nunca. Nossa senhora, não tem ideia de como você está errando fazendo isso. Porque aí você não está retendo nada mesmo, porque quem está pensando é a IA. Pensa que a informação é como se fosse um filtro de café. Você tem o café lá, que é a informação como um todo, e aí se despeja a água quente, que é o seu método. Tá? O método que você está usando é água quente. E o que fica ali, o filtro seria o seu cérebro, ou a sua memória. O que ficar no filtro ali, ou melhor, desculpa, o café é a sua memória, tá? Então, a depender do que você vai colocar, se você está jogando uma água fria, não vai ficar nada ali. Vai passar, todo o conhecimento vai passar ali pelo café, tal, pelo filtro, mas você não reteve nada. O café é o que você quer. E para fazer o café, você tem que colocar uma determinada quantidade de pó de café, uma água quente numa determinada temperatura, tá? Uma determinada quantidade para ficar o café certinho. Usar IA é como se você estivesse jogando água fria. Usar um app qualquer para fazer o mapa mental é como se estivesse usando uma água morna. Assim, sabe? Passa alguma coisa, mas muito pouco. Fazer à mão mesmo, aquele processo manual, pegar na caneta, é o certo. É água quente fervendo, você passa ali na quantidade certa, bonitinho e tal. E aí sai o café que eu adoro. E que todo mundo gosta aqui. Eu acho que, né? Dificilmente uma pessoa não gosta de café, né? Aliás, eu desconfio dessas pessoas. Desconfio muito. Beleza? Eu tenho
Então você detesta IA? Não, cara, eu adoro IA, eu uso IA todos os dias para estudar, para reter informação, mas a IA é um capítulo à parte. Farei um vídeo aqui, farei vídeos apresentando ferramentas de IA para você estudar, para você reter informação, mas nunca para fazer mapa mental. Mapa mental tem que ser feito à mão por você. Se você copiar de uma outra pessoa, você está errando muito. Beleza? Então é isso aí. Eu estou, então, vou fechar o vídeo por aqui. Durma bem. Se você é um adolescente, entre 9 e 10 horas. Se você é um adulto, no mínimo 7 horas, 7, 8 horas está ótimo. Durma bem. Beba bastante água. Um cálculo bom aí é 1 litro a cada 20 quilos. E aproveite a sua vida com sabedoria. É isso aí. Vai. Tchau, tchau.